Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos então descobrir se 521 é ou não é um número primo, tá bom? Pessoal, antes de resolvermos essa questão, você primeiramente tem que entender o que é um número primo, tá? Primeiro, olha só, com exceção do 2, tá? Que é par, todos os outros números primos, eles são ímpares, tá? E assim, para você descobrir, né, um número relativamente menor, né, como por exemplo o 2, o 3, né, o 5 não, né, o 5 não é primo, o 7, o 11, né, e por aí vai. Como são números pequenos, né, então isso é fácil, né? O problema é exatamente quando nós temos um número aqui, como por exemplo 521. Daí nós vamos aqui utilizar, né, um método aqui que eu vou apresentar para vocês. Somente assim vocês conseguem descobrir se o número é primo ou não é. Então eu vou mostrar aqui para vocês se esse número é primo. E para isso, pessoal, nós vamos ter que fazer então a divisão de 521 por alguns números. E lembrando que esses números que nós vamos dividir, o 521, deve também ser números primos, certo? E digamos que se essa divisão ela der exata, então o número 521 ele não é primo. Lembrando que para ser número primo tem que ser então aí, maior que 1, tá? Então o 1 não é considerado primo, tá certo? Então tem que ser maior que 1 e somente divisível por ele mesmo e pelo próprio 1. Eu vou começar aqui a fazer essa divisão por 2, né? Só que por 2, pessoal, nós já temos aqui então o critério da divisibilidade, que nós facilmente já conseguimos saber se esse número é ou não é divisível por 2. Para que o número seja divisível por 2, ele deve ser par. Não é o caso então de 521, então não é, né, divisível por 2. Para ser divisível por 3, a soma de seus algarismos deve dar um número que seja divisível por 3. E também, se nós somarmos aqui, nós vamos ter 8, e 8 não é divisível por 3, então esse número também não se divide por 3. Para se dividir por 5, que é o próximo número primo, esse número deveria terminar com 0 ou com o 5. Nesse caso, então, também, esse número não é divisível por 5. O próximo número primo seria o 7, tá? E para que um número seja divisível por 7, nesse caso nós vamos fazer aqui, tá, uma divisão. Mas assim, pessoal, como o foco aqui do vídeo não é fazer a divisão, então eu já digo diretamente para vocês. Olha só, 521, eu vou anotar aqui, né? Então 521 dividido por 7 daria, olha só, 74, e nós teríamos aqui então como resto 3, certo? Então, nesse caso, por 7 também não é. Vocês vão entender por que eu escrevi aqui, tá? Essa divisão. Porque vai ter um momento que nós vamos ter que parar de dividir. E aí, por esse motivo é que eu vou escrever aqui para que vocês possam entender. O próximo número primo que nós teríamos que testar aqui é o 11, tá? Então, olha só. Vou escrever aqui também. 521 dividido por 11. Isso é igual a 47. E nós temos aqui como resto o 4. Então também não é divisível por 11, porque está sobrando um resto aqui, ó. Não pode sobrar resto, tá? Vou aqui do lado colocar aqui, ó, 521, porque o próximo número primo é o 13. Então 521 dividido por 13, isso vai dar 40, e nós vamos ter como resto o 1. Então também o número 13 não é divisor, tá, de 521, tá certo? O próximo número primo, pessoal, que nós vamos testar aqui agora é o 17, é o próximo, tá? Então, 521 dividido por 17. Isso, pessoal, dá 30, certo? E nós temos como resto o 11. Então, também, aqui não houve uma divisão exata, então 17 também não é divisor de 521. Novamente, tá? Eu estou colocando aqui só para vocês entenderem onde a gente vai chegar, mas não estou explicando o processo de divisão porque não é o foco do vídeo, tá bom? Vamos lá, 521
dividido por... Qual é o próximo número primo, pessoal? É o 19, tá? Pessoal, essa divisão é igual a 27, certo? E nós temos como resto aqui 8. Então, novamente, também não deu uma divisão exata, então o 19 não é divisor de 521 para que o caracterizemos como sendo aí um número primo. O próximo número primo que faremos a divisão é o 521 dividido por... Qual é o próximo número primo, pessoal? É o 23, certo? 521 dividido por 23 é igual a 22 e o resto dessa divisão é 15. Agora aqui, pessoal, uma coisa nos chama a atenção. E a partir desse momento nós então já temos a informação de que 521 é primo, tá? Ou seja, ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. E nós vamos parar a divisão. Por quê? Porque olha só, pessoal, eu vou até mudar a cor da caneta aqui. Observem, pessoal, que esse número aqui, certo? O quociente, ele é menor que o divisor. Então, nesse momento, você não precisa continuar a divisão. Nesse momento, então, nós vamos parar a divisão, tá? E aqui nós já temos a comprovação de que 521 é um número primo, tá certo? Vou voltar aqui na outra telinha e vou então aqui marcar, tá? A opção, deixa eu só mudar a cor da caneta novamente. E vou marcar aqui, pessoal, olha, 521 é primo? Sim, ou seja, ele é divisível apenas por 1 e pelo próprio 521. Olha, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, então eu peço que se inscrevam no nosso canal, ative as notificações, deixe aí também o seu like, tá bom? Para ajudar aí o canal, ajudar a fortalecer o nosso canal, tá certo? E enfim, nos aguarde aí até o nosso próximo vídeo, tá? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau!